Eu sou Daniela Abreu e esse é o podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui e não há como voltar atrás. A sombra no corredor. Olá, me chamo Carol, moro na cidade de Colatina, no Espírito Santo. Já maratonei todos os episódios do podcast e resolvi relatar algo que se passou comigo. Sempre fui muito sensível às coisas sobrenaturais, mas eu morro de medo. Teve um episódio que me causa medo até hoje. Para contextualizar, os meus pais saem para trabalhar muito cedo, ainda de madrugada. Já eu saio de casa por volta das 6h30. Nesse dia, o meu pai acordou e foi levar minha mãe ao serviço. Por volta das 4 da manhã, ele acabou fazendo barulho enquanto se aprontava para sair. O meu quarto ficava ao lado e eu acabei acordando. Eles saíram e eu fiquei sozinha em casa. De repente, senti algo estranho no meu quarto, como se tivesse alguém me observando. Quando me virei para o lado, em direção ao corredor da minha casa, que leva ao quarto dos meus pais, vejo uma sombra grande, toda negra, caminhando, indo em direção ao quarto deles. Gelei na hora, fiquei sem reação, e a única coisa que fiz foi me esconder embaixo das cobertas e fingir que estava dormindo. Nesse momento, escuto um psiu me chamando. Eu fechei os olhos com força para ver se aquela terrível sensação de medo passava. Eu não sabia como reagir, mas, graças a Deus, o meu pai passou em casa por volta das 6 da manhã. Com a chegada dele, o medo foi embora. Mas desde aquele dia eu não consigo dormir direito e tenho sensações ruins. Não foi a primeira vez que vi algo em minha casa e, para piorar, sempre que relato a alguém, não acreditam em mim. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Carol, do Espírito Santo. Brincadeira na adolescência. Contarei a vocês 2 pequenos relatos que se passaram em uma rua perto da minha casa. Certa noite, eu estava nessa rua com alguns amigos brincando com um jogo do copo. Minha idade era entre 11 e 12 anos. Como é o habitual do jogo, seguimos todas as etapas para iniciarmos o jogo, chegando assim na hora mais esperada, a hora da pergunta. Indagamos se havia algum espírito presente para que ele respondesse às nossas perguntas e possíveis brincadeiras, e nada acontecia. Achando que os mais velhos do grupo estavam querendo nos amedrontar, com raiva, eu levantei e gritei: "Se houver algum espírito aqui, que se manifeste agora. Eu estou mandando." A típica arrogância de adolescente, que quer tudo na hora. Momento após essa fala, uma garrafa que estava perto de um poste na rua estourou, fazendo com que o vidro quase nos atingisse. Em seguida, quando todos saíram de perto do jogo, o copo que estávamos usando também estourou. Depois de tanta coincidência, voltamos para as nossas casas e nunca mais tocamos no assunto. O homem na garagem. Na mesma rua do relato anterior, havia uma casa onde vi um homem parado em uma parte mais escura da sombria garagem. Naquela época já estava acostumado com os acontecimentos paranormais que ocorriam comigo. Já não tinha mais medo e sentia um ser intocável de tanto ter visto tais paranormalidades. Afrontando tal visões, eu disse: "Eu sei que você não é humano, então me faça um favor, vai perturbar outro." Dito isso, percebi que o semblante da aparição havia mudado para uma feição de desgosto e desaprovação. Uma face até então enfadonha adquiriu traços de ira. O espectro foi se afastando mais para o fundo escuro daquela garagem, até que só ficaram os olhos vermelhos luzentes em meio à escuridão. Para completar o combo fantasmagórico, ouvi ainda bufadas de cavalo, demonstrando que estava insatisfeito com minha fala. Como mencionei anteriormente, eu não tinha mais medo de tais acontecimentos. Em conversa com minha mãe, ela me disse que, se ficássemos com mais medo, alimentaríamos mais tal visão, fazendo com que ela ficasse mais forte. Então, seguindo os conselhos dela, me aproximei da parte escura da garagem, olhei em direção a ele e declamei: "Pode vir, sei que você não pode encostar em mim, seu mané." A visão se esvaiu em meio à escuridão. Após tal acontecimento, saí do local realizado, sabendo que eu não precisaria ter medo de coisas sobrenaturais. Esse relato eu recebi no Telegram, foi enviado pelo Patrick. O Cavaleiro na Mata Fechada.
Meu nome é Samuel Ferreira, tenho 21 anos e sou do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada Campo Belo. Esse meu relato aconteceu quando eu tinha por volta dos meus 15 anos. Bom, nessa época da minha vida, eu ia muito com meus primos a um rancho aos finais de semana, e lá ficávamos eu, meus primos, o tio e o avô deles. Fazíamos várias atividades durante os dias do final de semana. Pescávamos, andávamos a cavalo, cuidávamos de bois e vacas, etc. Numa manhã de sábado, eu me lembro que acordamos cedo e fomos levar um dos bezerros novos para castrar. Iríamos levá-lo a uma outra fazenda onde o proprietário faria tal serviço. Observação: onde fica esse povoado, antigamente, era uma fazenda cheia de escravizados e senhores de engenho. Tem até um muro antigo muito grande que corta os ranchos, que dizem que foi feito com mão de obra escrava. Bom, conseguimos levar o bezerro tranquilamente pelo caminho de ida. Foi feito todo o procedimento e ficamos praticamente o dia todo por lá. Quando estávamos voltando, e detalhe, fomos todos a cavalo, cada um no seu, e o bezerro amarrado e sendo puxado por nós. Já era noite quando retornamos. Andávamos devagar, pois o bezerro estava operado. Bom, conversa vai, conversa vem, e meus primos e eu estávamos distraídos quando, do nada, o ambiente esfriou muito. Uma brisa forte e fria parecia nos acompanhar. Era mais ou menos mata fechada, e estava um dia de extremo calor. Como era final de tarde, o sol estava mais fraco, porém, estava muito quente ainda. Não sei se foi por causa da noite vindo também, mas achamos estranho. E enquanto conversávamos, escutamos galopes de cavalo vindo ao longe, com o cavalo relinchando, e dava para ouvir isso claramente, inclusive todos nós ouvimos. O galope parecia chegar cada vez mais perto. Logo depois começamos a escutar barulhos de chicote estalando ao chão. O bezerro, custando andar, saiu meio desesperado e meio sem rumo, assustado. Nisso, eu saí correndo em cima do meu cavalo. Meus primos logo em seguida também fizeram o mesmo. Olhamos para trás e nada nos seguia. Paramos e o barulho também parou. O bezerro, meio dolorido, tinha saído do nosso caminho. Ainda muito assustados e sem entender nada, um dos meus primos, o mais velho, voltou para ver quem era que estava fazendo aquilo, ou o que era, né? Chegando lá para trás, ele disse que avistou ao longe um cavalo negro e, em cima, um peão com roupas todas desleixadas, com um rosto cadavérico. No lugar de seus olhos saiam fumaça, e na sua mão tinha um chicote pegando fogo. Aquilo soltou uma risada que deu para ouvir de onde estávamos e saiu galopando para trás, sumindo em meio à mata fechada. Todos perplexos saímos aterrorizados com esse relato do meu primo, deixando para trás até o bezerro para buscar no dia seguinte. Só que eu não voltei mais lá, não. Bom, alguns dias depois descobrimos que tinha uma lenda de um peão que morreu por aqueles meios. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pelo Samuel. O mesmo homem de chapéu. Olá, eu estava ouvindo o episódio 321 e o último relato me deu arrepios. A moça descreve que ela e a irmã viram um homem de chapéu e coturno. A descrição que ela deu do homem bate completamente com a de um homem de chapéu que eu sempre vejo andando no bosque perto do lago, no caminho que faço para ir à academia. Geralmente eu vejo por detrás das árvores próximas ao lago, como se ele estivesse tentando se esconder enquanto espia alguém. Não chega a ser um relato assim tão assustador, mas eu achei tão interessante o fato da moça ter descrito com exatidão um homem de chapéu. Eu sou Amanda e esse local que eu falei é o Parque Ecológico de Araras, São Paulo. A casa da minha infância. Olá, eu me chamo Maico e moro em São Paulo, Zona Leste. Penha, para ser mais específico. O relato que contarei ocorreu logo que me mudei para a casa onde moro atualmente. Para maior entendimento, terei que voltar até o momento em que a casa foi apresentada aos meus pais. Era final de novembro de 2002. Eu tinha entre 7 e 8 anos, eu não me lembro exatamente. Morávamos com a madrinha da minha irmã. A minha mãe era muito ausente na época, pois não gostava do lugar onde morávamos, mas a madrinha da minha irmã era muito compreensiva.
Certo dia, meu pai saiu do trabalho, passou em casa e me convidou para ir à casa da minha tia, com o intuito de conhecer a nossa nova casa com a minha mãe. Fiquei muito feliz. Finalmente estava saindo daquele lugar sepulcral. Chegando na casa da minha tia, a minha mãe estava lá com 2 dos meus irmãos. Algumas horas se passaram e um senhor que aparentava ter entre 65 a 70 anos veio atrás da minha mãe e ouvi-lhe perguntar se ela gostaria de ver a casa naquele momento. Eu, empolgado, me prontifiquei a ir com ela. A casa ficava ao lado da casa da minha tia, cerca de 2 minutos de distância. Durante esse meio tempo, ouvi o senhor pedindo desculpas para minha mãe devido ao estado da casa. Imaginei que estava em situação deplorável, bagunçada, sei lá. Mas chegando lá, o que vi foi aterrorizante. Uma criança ver aquela cena terrível foi o fim do mundo. Entrando pelo portãozinho e dando alguns passos, avistamos a janela do quarto, que estava escancarada. De frente à janela havia uma cama de casal, e sobre ela estava o corpo da esposa do senhor, coberto por um lençol branco. Aquela cena ficou cravada em minha mente. Nunca havia presenciado nada parecido. Por fim, fiquei do lado de fora enquanto a minha mãe olhava a casa. Naquele momento, não sabia se queria morar ali, por ter presenciado aquela cena macabra. Quando a minha mãe saiu do local, parecia satisfeita. Eles apertaram as mãos e então seguiram de volta para a casa da minha tia. Em dezembro daquele ano, lá estávamos nós. Esticando mais um pouquinho o relato, tem um outro caos que aconteceu nessa casa. Isso aconteceu uns 2 meses após nos mudarmos para lá. Era fevereiro de 2003. A casa é simples, cozinha, sala, quarto e banheiro. O meu quarto era para ser a sala, mas como eu não queria ficar sozinho, meus pais montaram minha cama no quarto junto aos meus irmãos. Eu tinha alguns brinquedos, dentre eles tinha um que era o que eu mais gostava, o Fofão. Amava aquele boneco, que era praticamente do meu tamanho. Vivia brincando de luta com ele. Para onde eu ia, levava ele junto. Quando chegava a hora de dormir, meu pai seguia a mesma rotina. Apagava a luz da cozinha, da sala, do quarto e deixava a TV ligada, com stand-by de 2 horas para dar tempo de eu conseguir dormir. Às vezes, eu via a luz da cozinha acender, mas sempre achava que era minha mãe ou meu pai usando o banheiro ou algo assim. Então eu voltava a dormir. Certo dia, eu ouvi alguém falar: "Que tal a gente brincar na cozinha?" Achei que estava sonhando, até que bateram no meu pé e falaram: "Vamos?" Então, como reflexo, joguei meus braços para o lado, à procura do meu Fofão, e ele não estava lá. Nessa hora veio um raio na minha mente. Levantei devagar e quando olhei para frente, eu vi as costas do boneco. Enquanto andava com aqueles cabelos de um lado para o outro, vi ele acender a luz da cozinha e passar pela porta. Achei que ainda estava dormindo, então levantei e fui até a cozinha para confirmar se aquele fato era mesmo verídico. Desci do beliche e fui devagar em direção à cozinha. Chegando até a porta, avistei o boneco no chão, como se estivesse me esperando. Repentinamente, ele fez um barulho estranho. Então, como reação, corri gritando meus pais e chorando que nem um maluco. Meus pais perguntaram o que havia acontecido e eu contei tudo para eles. Porém, como todos os pais, disseram que foi apenas um pesadelo, coisa da minha cabeça. Mesmo assim, eu peguei o boneco e joguei na caçamba que estava na minha rua, de modo a evitar que tal paranormalidade acontecesse novamente. E esse foi meu primeiro momento estranho nessa casa. Contarei mais relatos, porque faz 20 anos que moro no mesmo lugar. E as coisas estranhas só pararam mesmo de acontecer em 2013. Recebi esse relato no direct do Instagram e foi enviado pelo Michael. E estes foram os relatos desta quarta. Não esqueça de me dar 5 estrelas se estiver ouvindo pelo Spotify. Me segue lá no Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Lembrando que todos os links estão na descrição deste episódio. E se você tiver algum relato para contar, mande no e-mail assustadoramente_podcast ou pelo direct do Instagram. Lembrando de mencionar se deseja ser identificado. E por hoje é só. Até a próxima semana. Beijo!